Boa noite, irmãos. Pai do Senhor Jesus, vamos orar, vamos entregar nossos corações, vamos entregar nossas preocupações, nossos medos, que tem nos incomodado, tem nos feito, às vezes, trago em nosso coração muita preocupação, uma incerteza muito grande, às vezes até uma certa opressão pelas dificuldades da vida. Nós vamos orar agora, pedir a Deus que venha nesse momento falar conosco, no nosso coração, para que nós possamos sair daqui diferente, com nossos ânimos reanimados, com nossa esperança renovada, para que possamos levar uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida sem tanta complicação como que é a vida que nós temos visto hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nesta noite para estudar a Tua palavra, para buscar no Senhor alimento espiritual para nossas vidas. O Senhor possa visitar o nosso coração, o Senhor possa, Pai, nos conceder a graça do lavar do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, para perdão do nosso pecado, para libertação de todo o mal, para que o Senhor possa, pelo poder do Teu Santo Espírito, transformar o nosso coração num coração sem medo, coração tranquilo, para que possamos atravessar os nossos dias aqui por essa terra, dia de paz, de harmonia, totalmente esperançoso no Senhor. Pai, nós sabemos da nossa dificuldade, da nossa carnalidade, do nosso medo, das nossas vaidades, tudo aquilo que tem nos incomodado. Mas nós entregamos tudo nas Tuas mãos e descansamos. Nós oramos por tudo e agradecemos por tudo em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito venha falar no nosso coração, venha decifrar tudo que aqui for falado para nosso bom entendimento. Venha, meu Pai, em nome de Jesus, Teu Santo Espírito tenha total liberdade no nosso meio. A oração que fazemos agradecido, no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós queremos trazer uma palavra que às vezes ela tem uma certa engano na nossa compreensão a respeito dessa palavra. Nós vamos falar hoje sobre liberdade. É uma palavra muito interessante, porque às vezes nós falamos assim, eu estou liberto, mas eu queria dizer que ninguém está liberto desse mundo se não for pela salvação em Cristo Jesus. Todos nós enfrentamos uma escravidão, uma opressão muito grande. Veja bem, às vezes nós sentimos momentos de liberdade. Às vezes, quando nós estamos atravessando uma boa situação financeira, nós nos sentimos libertos. Eu sou liberto, tudo bem. Quando nós, às vezes, estamos bem empregados, nós nos sentimos bem libertos. Quando nós estamos bem casados, nós nos sentimos bem libertos. E assim por diante. Mas é um libertar muito restrito, porque nós nos libertamos em determinadas coisas, em determinadas circunstâncias. Mas em outras circunstâncias nós continuamos oprimidos, presos, com medo, preocupados. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando, estamos empregados, nós estamos, está tudo bem. Mas nós estamos sempre com medo do desemprego. Quando nós estamos vivendo uma vida conjugal, tranquila, está tudo bem, tranquilo. Mas quando acontece uma cisão
nessa vida conjugal, nós assustamos, nós perdemos o chão, perdemos o mundo. E assim por diante. Quando nós temos saúde, então bem de saúde, nós somos libertos. Mas quando nós nos deparamos com qualquer situação, um dia que a pressão está alta, um dia que a glicose está alta, um dia que tem uma dor aqui, uma dor ali, uma coisinha, nós entramos em polvorosa, nos sentimos presos, oprimidos. Então, mas isso, como nós vamos entender isso? Isso é uma constante na vida de todo aquele que nasce nessa terra. Porque nós só vamos conseguir a libertação em Cristo Jesus. Só Cristo pode nos libertar. E muitas vezes nós até fazemos uma confusão muito grande, porque nós às vezes nós achamos que nós somos libertos em Cristo, mas às vezes nós não atingimos ainda a nossa comunhão com Cristo. Às vezes nós nos sentimos libertos porque estamos participando de uma igreja, seja ela qual for. Se você pergunta para o católico, não, eu sou católico, eu estou fervoroso, eu estou liberto do catolicismo. Você pergunta o evangélico, é a mesma coisa. Você pergunta o macumbeiro lá, o que segue aquela região de matriz africana, ele se sente liberto, ele vai lá, ele queima uma velha, ele queima um defumador, ele queima e recebe um banho, então ele se sente liberto, mas essa liberdade ela é muito tênue, muito pequena, porque as coisas do mundo vêm e nos suportam. Então nós vamos entender que a liberdade só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Não existe liberdade sem Cristo. Agora, a liberdade em Cristo é uma coisa muito particular. Nós temos que entrar em perfeita comunhão espiritual com Cristo. Enquanto tiver algum senão, alguma coisa que nos impede dessa plena comunhão com Cristo, não houve a plena salvação. Então, enquanto tiver alguma coisa no fundo do nosso coração que está amarrando alguma coisa, nós não estamos salvos em Cristo Jesus. Nós temos que ter a salvação, é como se nós estivéssemos vivendo hoje no céu, mesmo caminhando aqui pela terra, nós temos que ser como se estivesse caminhando no céu, como se estivesse no céu, vivendo em paz, a vida espiritual. Às vezes o sujeito, quando vê falar em vida espiritual, ele acha que a pessoa tem que andar com a Bíblia de branca. Ele diz, não, ela sempre vive em paz, em harmonia, na certeza de ficar em comunhão com Deus. Mas para que a gente possa entender isso, é preciso que a gente recorra à história do mundo, à história bíblica, o que a Bíblia fala do mundo. Por exemplo, nós conhecemos aí pela a história do mundo que existe várias religiões. Umas são creem em um só Deus, outras creem em vários deuses. Por exemplo, quando eu falo que eu creio em um só Deus, Deus não tem representante, é Deus. E Deus é um só Deus em três pessoas. É um Deus que se revela nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai é aquele que criou todas as coisas. Mas o Filho é o mesmo Pai que se encarnou, veio ao mundo para falar do céu, falar das maravilhas, para falar da vida espiritual. E esse veio, passou pela terra aqui
foi morto, crucificado, mas ressuscitou, foi assunto, subiu ao céu. Esse é o Jesus que é o mesmo Pai que se encarnou para a salvação daqueles que nele creram. E ele mandou o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, na pessoa do Espírito Santo, que é aquele que vem para confortar e consolar e proteger aqueles que são salvos em Cristo Jesus, pois esse Espírito Santo faz a morada no coração daqueles salvos em Cristo Jesus. Então, basicamente é isso. Mas é preciso que nós conhecemos, todos aqui conhecem, a história bíblica, que diz que o fato da desobediência de Adão e Eva, Adão foi expulso do paraíso, e ele veio para a terra, e ele recebeu a maldição, e no ele vir para a terra, a maldição veio com ele, e o mundo tornou-se maldito. Então, não existe salvação para o mundo, mas existe a salvação para as pessoas, aqueles que creem em Cristo Jesus. Né? Então, nós vamos fazer um breve histórico aqui para melhor compreender o que é a liberdade humana, o que é a liberdade espiritual. Então, nós vamos começar o seguinte: Isaías 61, no verso de 1 a 11, Isaías faz uma profecia a respeito das boas novas da salvação. Isso está titularizado como Liberdade segundo o Evangelho. Todos encontraram, só para acompanhar. O Isaías... Está na página 649. 61, de 1 a 11. Isaías, ele viveu 700 anos antes de Jesus. Ele viveu 700 anos. Quer dizer o seguinte, que quando Isaías profetizou isso, ainda demorava 700 anos para Jesus nascer. 700 anos, 7 séculos. E ele profetizou da seguinte maneira. Ele diz assim, ele profetizou a respeito das boas novas da salvação. E ele fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías está falando, Isaías está só usando a boca de Isaías. Isaías, Deus está falando pela boca de Isaías. Está falando, ó, a boca de Isaías. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Quem que o Senhor ungiu para pregar boas novas aos quebrantados? Jesus Cristo. Já falava de Jesus Cristo 700 anos antes do nascimento dele. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quais são os quebrantados de coração? São aqueles que reconheceriam Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio para salvar aqueles que nele creem. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Proclamar libertação aos cativos espirituais. Não é os cativos que estão na cadeia de algema, não, é os cativos espirituais. E põe em liberdade os algemados, mas os algemados espirituais estão amarrados na maldição do mundo. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos que choram. O dia da vingança do nosso Deus é separar aqueles que creem em Jesus, que serão salvos, e deixando os outros, aqueles que recalcitrantes, aqueles que não aceitam Jesus, que não tiveram o coração quebrantado, eles serão motivo da vingança. Qual é a vingança? A vingança é do sofrimento, é da prisão. O 3 diz assim: e apôs sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, verso de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quem está querendo dizer isso? E a pôr sobre os que em Sião, sobre o mundo espiritual, não é sobre o mundo terreno, é sobre o mundo espiritual, estão de luto, são tristes, sem vida, uma coroa em vez de cinza, uma coroa de vitória, óleo de alegria em vez de pranto. Essa é a profecia de Isaías, 700 anos antes de Jesus. Quatro, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Tudo que nós vivemos e sofremos antes da nossa salvação em Cristo Jesus, será esquecido, que nós teremos vida restaurada, uma vida espiritual restaurada, uma nova vida, uma nova caminhada. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Nós vamos continuar caminhando por essas terras, convivendo com estrangeiros, com pessoas trabalhando conosco, para nós para eles, mas numa situação diferente. Nós vamos ter a nossa vida material, a nossa vida carnal, mas uma vida eminentemente espiritual, vida de paz com o Senhor, de comunhão espiritual com o Senhor. Mas vós sereis chamados sacerdotes, os salvos serão chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aquele que estiver salvo, torna-se sacerdote, o portador de palavras de boa nova. E ele, comerão. Vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas, todas as boas coisas que tiveram nessa terra. E na sua glória vos gloriarei. Na glória de Deus nós nos gloriaremos. Não na nossa glória, mas na glória de Deus, porque nós sabemos que Deus é infinito e poderoso sobre todas as coisas. Que fez tudo, o céu, a terra, o mar, e tudo que há, foi Deus que fez. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em vez de nós andarmos envergonhados, nós teremos dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Isso é para os salvos. Isaías está profetizando para os salvos. Porque eu, o Senhor, a Deus falando na boca de Isaías, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo.
dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Olha a transformação de nossas vidas, de malditos, residentes no mundo amaldiçoado. Parte da maldição, nós nos tornaremos em aliança eterna. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Olha que transformação de vida. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os viram, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Olha que bênção. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Quem está falando é Jesus, aquele que vem, que já veio, né, mas que foi falado 700 anos antes dele. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noivo que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Meus irmãos, nós estamos notando aí que Deus falou por profecia, falou para Isaías, fala profeticamente para o futuro, para os tempos de Jesus, as pessoas tomassem conhecimento dessa profecia, que essa profecia, ela tem que cumprir na vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Esse que é importante, pois nós precisamos de conhecer a história dele, ver de onde saiu, o que é, e nós não temos que ficar esperando disso, da autoridade tal, do teólogo tal, do pastor tal, do papa tal, do bispo tal, do padre tal, do fulano de tal. Não tem que esperar nada de ninguém. Nós temos que ter essa comunhão espiritual com o Senhor. O Senhor tem que falar conosco na pessoa de Jesus, por intermédio do Espírito Santo que mora no nosso coração. Então nós ouvimos aqui a respeito de uma profecia, de um falar de Deus por boca de Isaías. Mas nós vamos ver agora, em Lucas 4, dos 16 ao 30, o cumprimento dessa profecia nos tempos de Jesus. Quando Jesus, passaram 700 anos, Jesus nasceu, cresceu, fez 30 anos, foi para o ministério dele, pregar o evangelho, passar pela situação toda que ele passou, de crucificação, de morte, ressurreição, de subir aos céus. Então nós vamos ver agora isso cumprindo na vida de Jesus. A profecia de que Isaías manifestou, cumprindo na vida de Jesus. Por isso nós temos que acompanhar, que isso não pode causar dúvida a nós. Nós temos que ter um conhecimento de onde veio, para que nós possamos estar firmes naquilo que nós ouvimos, que nós entendemos. Isso tem que confirmar na nossa vida. Diz assim, Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Nós todos sabemos que Jesus foi rejeitado por muitos, e Jesus continua sendo rejeitado por muitos, todas as vezes que nós damos valor a uma igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela de matriz africana, nós estamos rejeitando Jesus. Porque Jesus tem que ser honrado e glorificado.
Aí a história diz assim: indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, ele estava em Cafarnaum, e de Cafarnaum ele caminhou para Galiléia, para a cidade de Nazaré. Aí entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Preste bem atenção. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor, está escrito lá em Isaías, onde nós lemos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É quando Jesus ressuscita, que ele sobe ao céu. O ano aceitável, que ele morreu, mas ele venceu a morte. Então ele foi visto ressuscitar, e foi visto por mais de 500 pessoas subir ao céu e ser encontrado por 2 anjos. Então, esse é o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus leu essa passagem, fechou o livro e diz assim, no versículo 20: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele está dizendo que hoje cumpriu a profecia que Isaías falou há 700 anos atrás. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é esse o filho de José? Aquelas pessoas que ouviam Jesus falar sobre isso, falavam: mas que negócio é esse? Esse não é o filho do José carpinteiro? Como que ele vem falando essas palavras? Porque Jesus é rejeitado e continua sendo rejeitado. Todas as vezes que nós temos algum amor comparando com Jesus ou acima de Jesus, nós estamos rejeitando Jesus. Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio. Aí Jesus está dizendo: sem dúvida, vocês devem estar falando assim, médico, cure-te a ti mesmo, cure-se a si mesmo. Tudo que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. Você não falou isso tudo em Cafarnaum? Faz aqui, nós só acreditamos e ver. É o que muitas vezes acontece conosco, nós só acreditamos aqui que nós vimos. Aí eu digo assim: Jesus, se o Senhor me der uma casa, me der um carro, me der um bom emprego, me der isso, aí eu vou seguir o Senhor. Ele não está negociando com ninguém, não. Jesus quer a nossa experiência espiritual com Ele. Ele quer que nós reconhecemos que o nosso encontro com Ele é transformação de vida para nós. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Nenhum profeta é bem recebido. Ninguém aceita aquele que é conhecido. Todo mundo rejeita. Porque todas as pessoas veem os nossos defeitos. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra.
E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Jesus está dizendo aqui, ó, em verdade nos diz que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, sem chuva, reinando grande fome em toda a terra. Jesus está dizendo aqui o seguinte, que muitos ouvirão a palavra, mas poucos serão abençoados. Essa viúva, por exemplo, a viúva pobre de Sarepta, de Sidom, no entanto, ela que foi procurada por Elias para sustentar Elias, e ela foi sustentada para que ela tivesse com que sustentar Elias. E ele diz também que havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Naamã não era crente, Naamã era sírio, ele era pagão. E, no entanto, ele que foi curado da lepra, porque ele acreditou e foi lá e pediu cura a Eliseu. Então, nós temos que saber que muitos nós achamos que não são para a salvação, esses são para a salvação. E muitos que nós às vezes julgamos são salvos, não são salvos. Porque é individual. É individual. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Ficaram com raiva porque Jesus deu esses 2 exemplos, tanto da viúva de Sarepta, como do Naamã, o sírio. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo da morte, do monte, sobre o qual estava edificada a cidade. A cidade estava edificada em cima do monte. Aí diz assim, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre a qual a cidade estava edificada. A cidade estava edificada acima do monte, para de lá o precipitar abaixo. Mas Jesus, prudente, Jesus não é bravo, Jesus não é valente, ele, porém, passando por entre eles, retirou-se, prudente. Então nós vimos aqui a profecia de Isaías, nós vemos o cumprimento das profecias em Jesus, relatado pelo apóstolo Lucas. Agora nós vamos ver mais uma experiência nos dias de hoje, como igreja de Cristo. Qual que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, ela não tem denominação, ela não tem prato, ela não tem pastor, ela não tem nada. A igreja de Cristo é a igreja invisível. Aquela que muitas vezes nós estamos conversando com ela, nós não sabemos que ela é uma igreja de Cristo. Igreja de Cristo. E muitas vezes aquela igreja suntuosa, nós achamos que a igreja de Cristo é a igreja de Satanás. Mas a igreja de Cristo, ela é revelada em Atos dos Apóstolos. Que é Atos dos Apóstolos? É porque é aquilo que os atos faziam, atos deles. E fala a respeito do testemunho de Paulo, que era o grande perseguidor de Jesus, do povo cristão. Aí diz assim em Atos 26, do verso 13 ao 18, nós vamos entender agora o que é igreja hoje, em nossos dias, como nós devemos comportar. Diz assim o verso 13, é o Paulo falando ao rei, a um rei,
Eu ver se tem aqui de onde que é o rei. Não fala não, mas depois vamos chegar lá. Ao meio-dia, ó rei, indo Rei eu Agripa. caminho fora. Hein? Ao rei Agripa. Rei Agripa é porque eu peguei, não sei. Então rei Agripa. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os rebeliões, recalcitrar contra aquilo que vos prende, te amarra. O que amarrava Paulo? Aquela vingança dele contra Jesus, querendo perseguir o povo que seguiam Jesus, os cristãos. Então, eu perguntei, quem és tu? Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Meus irmãos, 18. O que nós vamos entender primeiro, antes de nós lermos esse 18, Paulo era um perseguidor, perseguia cristãos, prendia, matava, fazia acontecer. Jesus apareceu para ele e nós vimos esse relato. Jesus diz para ele assim, e caindo por terra, verso 14, e caindo todos nós por terra, diante daquele clarão, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa recalcitrares contra os rebeldes. É aquilo que muitas vezes a pessoa está com o coração oprimido, ele está sentindo que precisa de alguma coisa diferente, mas ele não sabe o que é, ele fica lutando contra aquilo, o que ele está precisando é de Jesus. Aí, diz assim, então eu perguntei, ele quebrantou o coração, ele perdeu aquela ânsia dele de prender cristão, e eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está dizendo o seguinte, quando nós estamos numa situação muito difícil, muito complicada, se nós perguntarmos, Jesus responde. Jesus, o que está acontecendo comigo? O que é comigo? Mas isso, às vezes, é necessário que a pessoa reconheça que ele não tem mais força para sair de onde está. Porque enquanto nós temos, quando nós caímos num buraco profundo, quando nós sentimos que tem um raminho, que nós podemos apegar naquele raminho para nos salvar, nós preferimos aquele raminho do que Jesus. Essa é a grande verdade. Mas Jesus disse para Paulo, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Apareceu para te salvar, para que você passe a ser meu discípulo, a levar a palavra de boas novas para outras pessoas. Para te constituir ministro e testemunho. Tantas coisas em que me viste,
como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, vou te mostrar ainda. E livrando-se do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Dos 8. Para lhes abrir os olhos, os converteres. Esse é o Saulo, é a nossa missão de dar bom testemunho para as pessoas. Para lhes abrir os olhos, os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus irmãos, não é fácil, não. O Evangelho é difícil. O Evangelho não é feijão com arroz, não. É entendimento, é quebrantamento de coração, é reconhecimento da nossa pequenez, do nosso pecado, da nossa situação, das nossas vaidades, das nossas arrogâncias, das nossas maldades. Porque a gente convencer os outros é fácil, conversar com os outros, isso é simples. O problema é convencer a nós mesmos, a reconhecer a nossa pequenez, quem nós somos realmente. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil. Por isso, meus irmãos, a Bíblia relata que outrora Deus falou pelos profetas. Nós acabamos de ver que ele falou por Isaías e muitos outros profetas. Também falou pela palavra, que a Bíblia é a palavra, contém a palavra de Deus. Nós vamos saber o seguinte, vários pergaminhos, vários escritos foram condensados em um livro chamado Bíblia. Esse foi uma convenção política, porque foi escolhida por 70 pessoas, 70 anciãos. Então, onde tem 70 pessoas, tem 70 ideias diferentes. Negocia daqui, negocia dali, mas nós temos que entender que tem a direção histórica da Bíblia. Mas hoje, Deus não fala mais para o profeta, Deus não fala mais nem pela palavra, Deus hoje fala pelo Espírito. Porque Deus hoje fala com os salmos, fala pelo Espírito, é o Espírito que fala conosco. É o Espírito que nos convence para a salvação, é o Espírito que direciona as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, vou fazer uma pergunta que eu não quero resposta de ninguém, porque ninguém tem o direito, tem a liberdade de perguntar, fazer essa pergunta que eu vou fazer. Qual tem sido a nossa experiência pessoal? Qual tem sido a experiência pessoal de cada um de nós? Como que nós temos encarado o Evangelho? Nós temos encarado o Evangelho como um clube, como um lugar de pertencimento, como um movimento de socialização, ou como uma forma de entender e colocar em prática a nossa vida com Jesus, nossa vida espiritual. Fica essa mensagem para a nossa meditação, para o nosso conhecimento, para a nossa caminhada aqui na terra, para sair desse sofrimento que todos nós vivemos, enquanto não temos salvação em Cristo Jesus. Amém?